Chegamos ao penúltimo episódio da primeira temporada de A Casa do Dragão. Tivemos a confirmação da morte do rei e também tivemos o pontapé inicial para a Guerra Civil Targaryen. Mas alguns detalhes talvez tenham passado despercebidos por você. Mas fica tranquilo, te conto tudo nesse vídeo. Fala aí galera, tudo tranquilo? Carlos chegando, episódio 9 sensacional, maravilhoso, muita coisa acontecendo. Tivemos aí o pontapé inicial para a Guerra Civil e também tivemos um final de episódio ali que ninguém esperava, né? Aquela situação da Rhaenys e o seu dragão, maravilhoso, espetacular. Mas nesse vídeo eu vou comentar sobre alguns fatos chaves que aconteceram nesse episódio e que talvez aí tenham passado despercebidos pela gente. O primeiro foi que quando o rei morre, nós vemos a serviçal Thalia colocando uma vela na janela e lembrando que ela é uma espiã da Mysaria. Isso com certeza, nesse momento, serviu como uma sinalização para sua chefe de que o rei havia morrido. O que explicaria, né, que quando a Mysaria está conversando com o Otto, ela já sabia que o rei havia falecido. Então aí explica toda essa situação e também remete a Game of Thrones, no momento em que a Sansa faz a mesma coisa, acende uma vela na janela para pedir ajuda a Brienne, mas naquele caso a ajuda chegou tarde demais. Outra situação que chamou a atenção, quando está acontecendo a reunião do conselho, o Lord Lannister, né, assustado com uma reunião ser convocada, né, tão cedo, ele fala, por que Dorne foi invadida, né, mostrando aí que os 7 reinos não estão completos. E também se a gente olhar para a questão dos livros, Dorne nunca foi conquistada por Aegon, ela nunca será conquistada e só fará parte dos 7 reinos muitos anos depois. E aproveitando o gancho dessa reunião do conselho, tivemos mais 2 momentos chaves. O primeiro é com relação à morte do Lyman Pisbury, né? A gente vê ali o Sr. Criston Cole o matando, e quando a gente vai olhar Fogo e Sangue, o destino dele é o mesmo, ele acaba morrendo. Mas só que tem 3 relatos diferentes quanto a isso. O primeiro diz que ele foi levado para a cela e morreu lá. A segunda situação é que ele, na verdade, o Sr. Criston Cole cortou a garganta dele. E a terceira situação é que ele foi jogado da janela. De qualquer forma, ele morreu de uma forma brutal, seja nos livros ou agora no seriado de TV. E também nessa reunião, né, quando começa toda aquela conspiração para nomear o Aegon como rei, o comandante da Guarda Real, Harold Westerling, ele acaba ali abandonando nessa posição, ele não concordava com tudo isso. Aí é curioso, porque nos livros ele simplesmente morre. Não tem nenhum fato sobre ele, como ele morreu, de que lado ele ficou, nem nada disso. Então o torna aí um personagem chave dentro do seriado e que vai ter uma história completamente nova. E a princípio tudo indica que ele vai ficar do lado da Rhaenyra. Primeiro vamos relembrar que ele conheceu ela desde pequena e como ele está lá na Guarda Real há muito tempo, até mesmo antes do Viserys chegar ao trono, então ele já conhece aí o Otto Hightower e sabe como ele pode ser bem manipulador. Outra coisa interessante é que o Tywin Lannister ele faz uma observação de que Ponta Tempestade possa vir a ser um problema. Aí se a gente lembrar, lá no início de A Casa do Dragão, o pai de Borros Baratheon acaba jurando lealdade a Rhaenyra. E afinal, né, é uma casa crucial. E quando a gente vai olhar a questão dos livros, para ganhar o apoio dessa casa, são enviados aí o Aemond Targaryen e o Lucerys Targaryen, marcando aí a primeira batalha de A Dança dos Dragões, que muito provavelmente a gente vai ver no seriado agora de TV. Outra questão interessante desse episódio, né, foi com relação a se ajoelhar. Foi uma das falas favoritas da Daenerys lá em Game of Thrones. E lógico, né, que a Rhaenyra não vai fazer isso agora em A Casa do Dragão. Aí a gente pode botar aí, né, fazer um paralelo entre a situação da Rhaenyra com a situação da Daenerys. Porque enquanto a Rhaenyra ela vai ter que recusar essa situação,
a Daenerys Targaryen comandava essa situação. Também chamou atenção, mais uma vez, as profecias da Ealena Targaryen. Mais uma vez ela comentou ali com a Alicent: há uma fera embaixo das tábuas. E quando chegou o final do episódio, isso se confirmou com relação ao dragão da Rhaenys, Meleys, pois ele estava escondido sob o chão e fez todo aquele estrago. E também já fez mais uma profecia, que é: se um possui uma coisa, o outro a levará embora. Isso é uma clara referência aos filhos dela, né? Primeiro, no final do episódio, seu marido e irmão assume o trono, mas mais tarde, lá em A Dança dos Dragões, Rhaenyra virá pegá-lo. O que a gente pôde ouvir claramente nesse episódio foram os sinos. Lá em Game of Thrones, os sinos foram ouvidos quando a Daenerys estava invadindo o Porto Real. Era um sinal de rendição, mas nesse caso a Daenerys ignorou completamente. E agora a gente sabe que tocar o sino significa que o monarca morreu. E relembrando uma frase do Varys, ele diz o seguinte, abre aspas: eu sempre odiei os sinos. Eles tocam horror, um rei morto, uma cidade sitiada. Fecha aspas. Outra situação interessante é que o Otto ali reúne várias das casas para meio que tirar ali a lealdade delas com relação a Rhaenyra. E uma das casas que se recusam a fazer isso é a Casa Fel, por meio da Lady Fel, que lá nos livros ela também se recusa a jurar lealdade ao Aegon e também acaba perdendo a cabeça. Mais tarde no episódio, a gente vê que o Lord Caswell acaba enforcado e muito provavelmente a Lady também já deve ter morrido. E quando a gente olha para os livros, né, a Casa Fel ela apoia o Aegon e na figura do Sir Willis, que é um membro da Guarda Real e mais tarde acaba se tornando Lorde Comandante. Uma localidade que chamou bastante atenção foi Iti, né? A gente vê o Aemond comentando que Aegon pode ter pego uma embarcação para esse lugar. Fica localizado em Essos, é inspirado na China, é um vasto império governado por líderes conhecidos como Imperador Deus. É uma das maiores e mais antigas nações do mundo e inclusive vai ganhar uma série animada. Mas já desperta aí bastante curiosidade e seria bem legal se aparecesse na série. Nós vimos também nesse episódio um bastardo do Aegon chamado Gaemon Palehair, né, como ele é chamado nos livros, que inclusive lá ele é reivindicado justamente como um bastardo, com uma mulher chamada S, que vive num bordel. Aí, num determinado momento, o Aegon deixa a cidade e ele ali acaba sendo tratado como se fosse rei. Inclusive, ele ganha seguidores. E mesmo com o retorno do Aegon, não acontece nada com ele. Ele não é morto. Inclusive, mais tarde, ele tem uma amizade aí com o filho de Daemon Targaryen, com a Rhaenyra, que mais tarde vai se tornar Aegon III e vai herdar o trono. Com relação ao Aemond, ele fala que se o Aegon não estivesse por perto, ele seria o próximo na linha de sucessão, o que não é verdade, já que o Aegon e a Helena possuem 2 filhos, sendo Jaehaerys o mais velho. Então ele sim seria o próximo na linha de sucessão ao trono. Aí nos livros, quando o Aegon acaba ali ferido, né, não podendo fazer nada, o Aemond assume como príncipe regente. Já com relação ao Larys Strong, a gente viu ali que ele se tornou uma espécie de confessor da rainha. Uma situação que a gente não viu em Game of Thrones. Ele ali é o Lorde dos Sussurros, o Homem do Trabalho Sujo e, curiosamente, tem um fetiche estranho por pés. Muita gente aí ficou abismada com essa situação. Já com relação à coroa do Viserys, a gente vê ali que a rainha põe a coroa como se ele fosse ali para a pira junto com ela, mas nos livros o que acontece é que essa coroa acaba sendo contrabandeada para a Pedra do Dragão através de um membro da Guarda Real e vai ser usada na coroação da Rhaenyra. E acredito que isso vai acontecer no próximo episódio, inclusive. Uma semelhança que a gente pode notar nesse episódio é da Mysaria com o Varys, né? Eles tinham toda uma rede de espiões por Porto Real
E ela, nesse episódio, no encontro com o Otto, ela diz uma frase semelhante ao que o Varys já disse. Ela diz o seguinte para o Otto, abre aspas, não há poder maior do que a que o povo lhe permite ter, fecha aspas, mostrando aí uma preocupação com a população local de Porto Real, assim como Varys também queria o melhor para o reino. E outra situação, né, que chamou atenção com relação ao Varys, né, é que o Larys fala ali sobre pequenas aranhas. E aranha era o apelido do Varys, né? Ah, que saudade do Varys, hein? Você não, hein? Deixa aí embaixo nos comentários. E também, falando um pouco da Alicent, ela é meio que comparada a Cersei, né, pelas atitudes, por essa sede de poder, de querer o trono, mas nesse episódio mostrou que, na verdade, elas são diferentes, né? Quando ela está conversando com seu pai, a Alicent diz o seguinte, abre aspas, nada disso é um jogo, fecha aspas. Ao contrário de Cersei, né, numa conversa que ela tem com o Ned Stark, ela diz o seguinte, abre aspas, quando você joga o jogo dos tronos, você vence ou morre, fecha aspas. Ou seja, pode ter ali algumas semelhanças, mas elas não são nada parecidas. Dois símbolos da coroação do Aegon foram a coroa de Aegon o Conquistador e a espada Blackfyre. O Aegon é o primeiro a usá-la desde Maegor I, que era tido como cruel, totalmente desprezado, então o uso dessa coroa foi totalmente evitado. Ainda será usada por Aemond Targaryen, né, quando ele vira príncipe regente, e depois por Daeron I, que é aí neto de Rhaenyra e Daemon. Depois disso, a coroa acabou se perdendo em Dorne e nunca mais se ouviu falar dela. Com relação à espada, né, ela ali depois vai ser usada por Daeron I, depois passa por Sor Daemon Blackfyre, vai ser usada nas rebeliões Blackfyre, depois vira propriedade de Aegor Rivers, que é o fundador aí de um grupo de mercenários, a Companhia Dourada, e depois nunca mais se ouve falar da espada Blackfyre. Mais uma vez, né, comentando sobre o Larys, ele está conversando com a rainha Alicent, né, sobre a questão dos espiões, e diz que é preciso tirar a rainha da colmeia para ela ficar perdida. E aparentemente a Alicent aceitou essa oferta dele, né, já que a gente vê ali o prédio da Missária pegando fogo, e se a gente remeter ao livro, né, nesse momento da história, ela não morre, mas gera duas questões para a gente que está acompanhando a série. Ou ela está bem, ou ela morreu, o que vai contrariar aí a situação do livro. Então, a aguardar. Como a gente não viu nada dela, então aparentemente ela está bem. Outra situação foi com relação ao Balerion. A gente vê no momento em que a Rhaenys está fugindo do castelo, ela dá uma pequena pausa em frente ao crânio do dragão. Isso muito provavelmente pode ser, primeiro, né, um lembrete do seu próprio dragão, né, já que ele ia ficar para trás, mas depois a gente viu que ela acaba contrariando essa situação e vai atrás do seu dragão e foge com ele, o que foi bem legal. E outra situação que remete, né, essa pequena pausa dela, pode ter pensado em Viserys, já que ele foi o último montador do Balerion. Outra coisa que pode ter passado despercebido é que na coroação do Aegon a gente já pode notar a diferença de símbolo da casa Targaryen. Antes era o dragão vermelho e agora passou a ser um dragão dourado. É uma marca pessoal do Aegon, né? Muito em homenagem ao seu dragão Sunfyre. E essa mudança de símbolos, né, do Aegon com relação a Rhaenyra vai ser interessante para a guerra, né? Já que vai mostrar aí, diferenciar os lados dessa guerra. E se a série seguir fielmente aos livros, o símbolo da Rhaenyra também vai mudar, que vai ser o dragão da casa Targaryen, que é o dragão vermelho, só que esquartejado com o falcão da casa Arryn e o cavalo marinho da casa Velaryon. Ou seja, um símbolo bem bonito, hein? Pelo menos deve ser. E por último, né, nós temos aí a ausência no episódio 9, tanto da Rhaenyra quanto do Daemon Targaryen, que lembra demais o que aconteceu em Game of Thrones em alguns dos chamados
episódios 9, como por exemplo na segunda temporada, em que foi igual a esse, foi focada somente em Porto Real, e também no episódio 9 da quarta temporada, em que foi focado somente na muralha. A gente já fica ansioso de agora, o último episódio vai ser aí sem dúvida nenhuma, o melhor episódio da temporada, porque o bicho vai pegar, hein? Tô avisando, hein? E já te pergunto para você deixar aí embaixo nos comentários o que você achou desse nono episódio, de que lado você está, da Alicent ou da Rhaenyra? Deixa aí embaixo, não esquece não, e também aproveita, deixa o seu like ajuda demais, compartilha esse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, conto com a sua inscrição ajuda o canal a crescer, e aproveita e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Valeu galera, e a gente se vê no próximo vídeo.